Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para o nosso estudo sobre o panorama do Novo Testamento. Deixa antes de nós entrarmos propriamente no estudo, explicar algumas coisas, tá? Nós estamos já no terceiro estudo dessa série, tá? Nós gravamos os dois primeiros na igreja, mas a gravação não ficou boa, ela ficou um pouco escura, ficou bem estranha. Então o que eu fiz? Já que eu ia ter que fazer o terceiro estudo somente online por causa desse problema do coronavírus, eu decidi gravar os outros dois de novo, para tentar dar uma melhorada aí na gravação. Então nós vamos estar gravando aqui no escritório de casa, nós não, eu, estou sozinho no caso, vou estar gravando aqui no escritório de casa os estudos, tá bom? Se você escutar algum barulho, criança chorando, correndo, gritando, não se incomode, não fique preocupado. É as meninas que estão brincando na sala ou no quarto delas, tá? Pessoal, o nosso estudo sobre o panorama bíblico do Novo Testamento, ele deve ser feito aproximadamente em 5 ou 6 encontros. Essa é a nossa estimativa. Então, todas as quartas-feiras à noite você vai ter o estudo saindo aqui no canal da igreja. A partir do momento que os cultos forem possíveis fazer os cultos na igreja de novo, então nós vamos fazer os cultos na igreja, gravamos lá e depois, posteriormente, postamos aqui no canal. Mas por enquanto, vai só por aqui mesmo, tá bom? Sugiro que você tenha aí para anotar alguma coisinha, um caderno, uma folha. Você também recebeu o material desses dois primeiros estudos e vai recebendo o material conforme os estudos vão avançando no WhatsApp da igreja, você vai recebendo então o material do estudo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, qualquer que seja, irmãos, não referente ao estudo, né, com certeza, você pode deixar nos comentários ou manda para mim no meu WhatsApp particular e a gente vai tentar responder. Se eu não souber, a gente vai procurar alguém que sabe mais do que a gente para responder as perguntas, tá bom? Eu acho que é isso, tá, de informação nesse começo, e vamos então para o que interessa de fato, tá? Vamos fazer uma oração e aí nós vamos então entrar no nosso estudo, na nossa meditação. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, a Deus, mesmo que apenas pela internet aqui, Senhor, mas nós estamos juntos, ó Deus, em espírito, Pai, para aprender mais da Tua Palavra, para conhecermos um pouco mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus, que o Senhor manifeste a Tua graça, Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa, por que estudar o Novo Testamento? Eu poderia te dar duas respostas. Em primeiro lugar, porque nós somos cristãos e nós amamos ao Senhor Jesus e nós encontramos então a vida de Cristo, nós encontramos os ensinos de Cristo e a instrução do Senhor no Novo Testamento, né? Então é óbvio que nós vamos estudar o Novo Testamento porque nós amamos ao Jesus e somos cristãos. Essa é a primeira resposta. Segundo lugar, porque nós somos cristãos e queremos viver segundo os ensinos de Jesus. Então, se eu quero viver conforme Jesus me ensinou, eu preciso naturalmente olhar um pouco mais com atenção para o Novo Testamento. Quando nós falamos em panorama bíblico, nós precisamos entender um pouquinho, tá? O panorama bíblico, ele não é assim um estudo aprofundadíssimo do Novo Testamento. Não, ele não é essa a ideia, tá? Eu vou explicar de uma maneira que dê para entender. Eu tenho aqui um livro, tá? E esse livro, inclusive, o título dele é Introdução do Novo Testamento. E eu tenho um outro livro aqui que é Teologia do Antigo Testamento. Eu tinha o do Novo Testamento, mas nós tivemos um acidente aqui em casa e eu acabei perdendo ele, tive que jogar fora. E além desses dois aqui, você também vai encontrar panorama do Novo Testamento e do Antigo. Talvez você pense o seguinte, mas qual a diferença? Então por que nós vamos estudar panorama e não vamos estudar introdução? Ou não vamos estudar teologia? Vamos tentar explicar o que é panorama olhando para essas três coisas. Panorama bíblico, introdução bíblica e teologia. Então vamos lá. Pense o seguinte, esse livro na verdade, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Na verdade ele é a igreja, a nossa igreja lá, a estrutura física, o templo, o estacionamento, o ministério infantil. Pense que ele está aqui. O que é o panorama bíblico? É você estar olhando de cima. Vamos supor que você tem um drone que está filmando a parte de cima, ou você está num helicóptero e está vendo por cima. Então você consegue ter uma noção de tamanho,
você consegue perceber mais ou menos aonde a igreja está localizada no bairro, você consegue entender que tem o estacionamento, que tem o jardim, você consegue ter uma noção que há um ministério infantil. Então você consegue observar várias coisas a respeito da igreja, mas tudo num sentido geral. Você não está olhando os detalhes, você está olhando o geralzão. Esse é o panorama. O que seria então a introdução bíblica? A introdução bíblica, imagine, mais uma vez, você está, essa é a igreja, agora você não está em cima, você está na frente, você está na rua, parado na frente do templo. Aqui você consegue perceber então os detalhes do jardim, o material que foi feito a construção, você consegue ter uma noção real do tamanho do estacionamento, do tamanho da igreja, você consegue olhar alguns detalhes a mais, com mais profundidade, que o panorama não te dá. E o que seria então a teologia? A teologia, vamos imaginar que essa é a igreja. Você não está olhando de cima, você não está na frente, você entrou dentro da igreja. Quando você entrou dentro da igreja, você começou a perceber os móveis que ali estão, você sabe quantas pessoas cabem no salão de culto, você sabe quantas crianças cabem no ministério infantil, você sabe como funciona os cultos e o formato, você consegue perceber os equipamentos, você consegue sentir o ambiente, você consegue ver os detalhes um por um em sua profundidade. Então nós poderíamos resumir da seguinte forma: o que é o panorama bíblico? O panorama bíblico é uma visão geral, ampla, de todo o Novo Testamento. Sendo assim, é preciso que ficar claro que nós não vamos entrar em mínimos detalhes. Não temos tempo, a proposta não é essa, tá? E um estudo mais aprofundado requer uma preparação muito maior. Consequentemente, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que o conhecimento ele é como uma escada. Eu não consigo passar do primeiro para o último degrau de uma hora para outra. É impossível, a distância é muito longa. Então eu preciso subir degrau por degrau até chegar no último patamar. Conhecimento é a mesma coisa. Então eu começo com uma visão ampla, um panorama, por exemplo, né, uma olhada geralzona, e eu vou subindo os degraus de conhecimento do Novo Testamento até chegar naqueles mínimos detalhes, até chegar a buscar me aprofundar mais e mais e mais. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo desses nossos estudos é dar uma olhada geralzona no Novo Testamento. Por isso nós vamos dividir ele em algumas partes para olhar e tentar entender um pouquinho, tá? Hoje nós vamos nos focar mais na parte histórica. Não vamos propriamente olhar algum texto bíblico ou relação a isso. Nós vamos olhar um pouco mais a questão histórica do Novo Testamento e o que está ali nessa parte mais histórica. Tendo em vista isso, nós vamos tentar responder duas perguntas hoje. Tá? Primeira delas, o que aconteceu antes do Novo Testamento? Entre o Antigo e o Novo, o que aconteceu? Porque algumas coisas certamente que aconteceram ali nesse período influenciaram o que nós temos hoje como Novo Testamento. Então nós vamos dar uma olhadinha nisso. Segunda pergunta que nós vamos tentar responder: como que era o plano de fundo durante os eventos do Novo Testamento? Ou seja, como é que estava o mundo, mais especificamente ali a região de Israel, durante os eventos, durante o tempo que Jesus estava ali trabalhando, ministrando, ensinando. Como é que estava acontecendo a vida do povo da região, tá bom? Dito isso, então, vamos para a nossa primeira. O que aconteceu antes do Novo Testamento? Se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber, pelo menos a maioria delas tem isso, você vai perceber que tem uma página em branco. Tá aqui a minha Bíblia é bem simplesinha, mas eu gosto muito. E você vai perceber que é uma página em branco. Ela só diz Novo Testamento. Algumas nem dizem nada, só tem uma página em branco. Teoricamente, nem precisaria dessa página em branco, mas ela é muito significativa. Por quê? Porque ela está ali para nos lembrar que há um intervalo entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo. Esse intervalo é marcado pela atuação profética. Poderíamos dizer que ele é marcado pela voz de Deus. Eu vou explicar. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Tá? Malaquias vem como o último profeta para falar ao povo de Israel. Quando Malaquias morre,
não surge mais profeta até o início do ministério de João Batista, que foi o precursor de Jesus, o Messias. O intervalo entre esses dois profetas é de mais ou menos 400 anos, exatamente. É bastante tempo. Vamos pensar que uma pessoa vai viver 100 anos. Vamos pensar isso. Então pense que eu viveria 100 anos. Então, para a gente ter uma ideia desse período, desse intervalo. Eu teria a minha vida inteira e iria morrer. Minhas filhas iriam viver a vida inteira delas, 100 anos, e iriam morrer. Os filhos delas iriam viver 100 anos e iriam morrer. Os filhos dos filhos dela iriam viver 100 anos e iriam morrer. Aí que surgiria outro profeta. Ou seja, nós estamos falando de mais ou menos 4 gerações inteiras que passaram, que estiveram em Israel, o povo da promessa, mas que não tiveram a voz de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós vamos entender que no Antigo Testamento, na época que os fatos estavam acontecendo, não existia essa maravilha chamada Bíblia Sagrada. Não existia. Os escritos não existiam, ou eram espaçados e estavam distribuídos em vários lugares. Eles não estavam agrupados como nós temos hoje, muito bonito, belos e formosos, que a gente pode ler com muita paciência e estudar. Não existia isso. Os fatos estavam acontecendo. Então, os profetas eram de suma importância. Por quê? Vamos lembrar o que é o profeta. O profeta, ele é a ligação de Deus com o povo. Então, o profeta... vai sair umas falhas aí, irmão. Você releva. O profeta, ele tinha a missão de falar ao povo em nome de Deus. Por isso que sempre você vai ler no Antigo Testamento os profetas começando da seguinte maneira: assim diz o Senhor. Ele não dizia o seguinte, eu digo. Não. Ele dizia, assim diz o Senhor. Esses são os profetas. Então eles são figuras importantíssimas na palavra de Deus, porque eles davam a direção do que Deus queria para o seu povo. Eles meio que funcionavam como instrumentos de guia, como se fossem... me fugiu o nome daquele instrumento agora que mostra o nome. Bússola, agora lembrei. Tá? Como se fossem bússolas mostrando a direção, tá bom? Então, quando Malaquias morre, Deus fica em silêncio e não fala mais com Israel por 400 anos, até que traga João Batista para voltar com a mensagem profética e que chegue até Jesus. Esse período de 400 anos, ele é importantíssimo porque alguns acontecimentos nesse período influenciam e trazem marcas que nós vamos ver no Novo Testamento. Nós não conseguimos ver detalhadamente esses 400 anos, é muito tempo, é muito assunto e a nossa proposta não é essa. Por isso eu queria deixar indicado para você, se você tiver interesse, 2 livros muito bons. O primeiro dele é O Período Interbíblico, do pastor Enéas Tognini. Esse é o nome que se dá no hiato de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, Período Interbíblico. Esse livro foi editado pela editora Agnus. Você vai encontrar no site deles, então. É um excelente material. Vale a pena você ter, viu? Muito bom. O segundo livro é o Panorama Histórico de Israel. Eu tive o prazer de ter o pastor Antônio Renato Gusso como meu professor de seminário. Tá? Um cara excepcional. Esse livro aqui é fantástico, porque ele não trata só dos 400 anos do período interbíblico. Ele fala muito mais coisas antes, ainda do período do Antigo Testamento. Então é muito válido esse livro, é fascinante você ter ele em casa, tá? Ele foi editado pela editora AD Santos, ali de Curitiba. Entra no site deles, vale a pena você comprar esses 2 materiais. Como nós não temos tempo para olhar todo esses 400 anos, nós vamos pegar 2 pedaços que eu acho bem interessantes de nós observarmos. O primeiro deles é esse silêncio profético. 400 anos onde a voz de Deus se calou, onde não se ouviu a voz do Senhor. Por que tem que destacar isso? Pelo simples fato, irmãos, de que quando a voz de Deus não é ouvida,
o homem tenta assumir o controle da situação e aí vira uma baita de uma bagunça. Uma das coisas que surgiu nesse período de 400 anos e que existe até hoje e que causa uma grande confusão são os chamados livros apócrifos. Provavelmente você já escutou essa expressão, livro apócrifo. Tá? O que é apócrifo? A palavra apócrifo significa oculto. E algum tempo mais tarde, depois que o uso dela foi mais rotineiro, ela ganhou uma outra designação, ela ganhou um outro significado, que é o seguinte, ilegítimo ou falso. Então, o que são os livros apócrifos? Nesse período de 400 anos, onde a voz de Deus não foi ouvida, as pessoas começaram a falar em nome de Deus sem terem sido enviadas por Deus. Ou seja, criaram uma mensagem que não veio da parte do Senhor. Por isso que esses livros que foram escritos nesse período de 400 anos são conhecidos como livros apócrifos, falsos e ilegítimos, e não são reconhecidos pela igreja cristã, principalmente a igreja cristã reformada, nem pelos próprios judeus. Tá? A igreja católica reconhece alguns desses livros, por isso que você vai encontrar diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. A Bíblia católica tem mais livros, a protestante não. Quais são os livros a mais? Ou por que a católica tem livros a mais? Por causa desses apócrifos. Eles pegaram alguns desses apócrifos e entenderam como se fossem livros inspirados, como se Deus os tivesse inspirado a sua escrita. Mas isso não aconteceu, eles não são reconhecidos. São livros falsos que têm apenas como fundamento tentar basear algumas doutrinas completamente erradas, tá? Que a igreja desenvolve. Eu vou citar alguns dos livros aí, pessoal, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, apócrifos que são da igreja católica. Judite, Tobias, Acréscimo de Esther, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Acréscimo de Daniel, 1ª e 2ª Macabeus. Tudo isso, irmãos, não há de forma nenhuma na igreja protestante cristã, porque não são livros conhecidos. São livros que não foram inspirados por Deus. Diferente, por exemplo, Malaquias, Daniel, Josué, que foram profetas do Senhor. Esses homens, durante o período de 400 anos, os homens que escreveram esses apócrifos não foram guiados por Deus. Eles escreveram uma mensagem que saiu deles mesmos. Tá? E há uma frase nesse livrinho aqui, do pastor Enéas Tognini, que me encantou. Eu até anotei aqui para não esquecer. Que ele diz assim, ó, no silêncio da voz divina, multiplicaram-se as palavras dos homens. Olha que frase bonita, mas ao mesmo tempo assustadora. Quando Deus se cala, parece que o homem quer assumir o controle e quer ter a voz mais alta. E aí as confusões estão armadas, tá? Então, de destaque, nesses 400 anos de silêncio profético, onde a voz de Deus se calou, os homens se levantaram para afirmarem coisas que Deus não havia dito. E isso gera, consequentemente, problemas e dificuldades. Segundo aspecto que eu quero ver desses 400 anos, os reinos que dominaram Israel, tá? E quais foram as contribuições desses reinos para o Novo Testamento. Nesse período de 400 anos, Israel voltou a ser escravo. E na escravidão de Israel, alguns reinos dominaram sobre eles, e cada um deles deixou uma contribuição que a gente pode ver no Novo Testamento. Primeiro deles, o primeiro reino que dominou Israel foi o reino persa, 559 a 333 a.C. São os persas que libertam Israel do cativeiro babilônico. Nós vamos encontrar isso no livro de Esdras e de Neemias, tá ali nesse intervalo de tempo ali, tá? O que acontece? Israel havia se distanciado de Deus, havia trilhado o caminho do pecado e da falsa idolatria, e Deus então castiga Israel com um exílio babilônico. Tá? Deus faz Nabucodonosor destruir Jerusalém, derrubar o templo, queimar a cidade e levar os moradores, pelo menos os mais importantes e os mais abastados, para a Babilônia. Eles começam um exílio que durou 70 anos de exílio. Tá?
Ao final de 70 anos, os persas dominam a Babilônia, eles sobrepõem a Babilônia, tá? Se sobrepõem a Babilônia e então libertam o povo de Israel. Ciro, o persa, que foi o grande conquistador, ele dá liberdade ao povo judeu e inclusive incentiva os judeus a voltarem para Jerusalém, reconstruírem o templo, reconstruírem Jerusalém, reconstruírem Israel e seguirem com suas vidas. Qual a importância, tá, do Império Persa? Eu vou pôr aqui uma imagem do tamanho do Império Persa para a gente ter uma ideia, tá bom? Mas qual é a importância do Império Persa ou desse período ali para o Novo Testamento? Quando os judeus são levados cativos à Babilônia, o templo é destruído. O templo era o lugar de adoração. Se não existia mais lugar de adoração, o que fazer? Se eles não estão mais em Jerusalém, se eles não estão mais em Israel, o que fazer? Quando os judeus então são levados para o exílio babilônico e são espalhados pelo reino da Babilônia, se constrói então entre os judeus um costume e um lugar chamado de sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus iam para estudar a lei de Deus. Eu vou pôr uma imagem, você deve estar vendo a imagem agora, da sinagoga, o lugar onde as pessoas se reuniam para estudar a lei de Deus. É muito parecido com uma casa, muito parecido até com alguma igreja hoje, né, que se tem hoje, um lugar onde os judeus iam então para estudar sobre o Senhor e sua lei. Essas sinagogas se multiplicaram em todos os lugares onde os judeus estavam. Quando Ciro permite que eles retornem a Jerusalém para reconstruir o templo, as sinagogas se mantêm. O templo é reconstruído com o tempo, mas as sinagogas elas continuam agindo, porque nem todos os judeus voltaram para Israel. Alguns permaneceram onde estavam. E essas sinagogas são de vital importância no Novo Testamento, principalmente para as viagens missionárias de Paulo. Se você lembrar, você vai encontrar várias vezes quando nós lemos as cartas de Paulo, principalmente no livro de Atos, quando nos é relatado as viagens, que toda cidade que Paulo chegava, que tinha judeu, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga, para falar sobre Jesus. Então esses lugares de estudo da lei de Deus, essas sinagogas, foram muito importantes para missões no Novo Testamento, principalmente com Paulo, tá? Tudo isso, então, durante e depois do exílio babilônico, mas só foi possível essas questões porque os persas, então, libertam Israel e permitem que eles voltem a Jerusalém. O segundo império que nós precisamos olhar e que fez muita diferença na constituição do Novo Testamento é o Império Grego, que foi de 333 a 167. Você está vendo o mapa agora do tamanho do Império Grego. Basicamente, Alexandre o Grande conquistou todo o Império Persa e mais uns pedaços por aí do mundo da época. Alexandre era um grande conquistador militar. Tá? Ele era, na verdade, um guerreiro extraordinário, um homem fascinante. E a história nos conta que Alexandre foi conquistando reinos após reinos, lugares após lugares, com uma sede quase que insaciável, tá? E o que acontecia então nesse período? Qual a contribuição, melhor falando, de Alexandre para o Novo Testamento? Como Alexandre conquistou vastas áreas de terra, como você pode ver no mapa, ele tinha uma preocupação. Ele sabia que não bastava dominar uma região apenas com a força militar. Tudo bem, ele tinha uma força militar maior, ele era um comandante militar brilhante, ele conquistava uma região. Tá. A região estava conquistada. Mas ele queria continuar conquistando outras. Então, a força militar que ele usou aqui, ele precisava usar lá. Então, quando ele tirava daqui para usar lá, ele entendia que esse lugar podia se rebelar de novo. Então, ele precisaria voltar a conquistar de novo. Ou então, ele precisava deixar uma parte do seu exército aqui e seguir as conquistas com um exército menor, o que era meio difícil para Alexandre, tendo em vista que ele tinha o objetivo de conquistar tudo que ele via pela frente. Para resolver esse problema, ele tomou uma decisão fantástica. Então, cada região que ele conquistava, ele aplicava, ensinava e incentivava a cultura grega. Ele queria fazer com que os povos dominados fossem ou se tornassem culturalmente gregos.
E qual que é a contribuição, qual é a importância disso para nós? Simples, a língua. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque quando Alexandre domina a região de Israel e todo o resto ali, como vocês viram no mapa, todo mundo foi obrigado a aprender e a falar o grego. O grego se tornou a linguagem do dia a dia, a linguagem comum. Tá? Então, quando o Novo Testamento é escrito, ele é escrito na linguagem que todo mundo entendia, o grego. Essa mudança de cultura era tão profunda que até o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Veja só como é que foi, tá? E essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, tá bom? Então, percebam, irmãos, que o Império Grego traz consigo uma contribuição super valiosa, que é a língua. Como todo o Império foi unido numa só língua, quando o Novo Testamento chega, mas principalmente quando missões, o avanço do Evangelho começa a acontecer fora de Israel, isso foi fundamental. Porque aonde Paulo chegava, as pessoas sabiam falar grego, e ele também. Aonde os outros apóstolos chegavam, as pessoas falavam grego, e eles também. Então a transmissão do Evangelho se tornou muito mais fácil, extremamente mais fácil do que se você tivesse que chegar num país, aprender a língua, passar o Evangelho, chegar no outro país, aprender a língua, passar o Evangelho. O Evangelho andou muito mais rápido dentro do Império Romano por causa da língua grega, porque todo mundo falava grego. E por quê? Por causa de Alexandre. Vamos seguindo em frente aqui. Então, o outro império. Qual foi o outro império que dominou então a Israel naquele período de 400 anos e que veio a somar para a construção do Novo Testamento? Foi o Império Romano. Esse todo mundo lembra. Vamos pôr o mapa. Você está vendo o mapa aí, a extensão do Império Romano. Os romanos conquistam toda essa região por volta de 63 a.C. e mantém o domínio durante toda a vida de Jesus e pelos primeiros séculos da igreja. Jesus viveu a sua vida e seu ministério sob o Império Romano. Tá? Por que Roma é importante, ou por que o Império Romano é importante no estudo do Novo Testamento, irmãos, nesse panorama? A contribuição de Roma se dá pelo menos em duas partes. Claro, não estamos levando em conta aqui os fatos que aconteceram no momento em si do Novo Testamento, mas antes. Qual foi a contribuição? Primeiro foi a segurança. O Império Romano propiciou para os moradores do Império uma segurança muito boa para a sua época. Isso permitiu com que os missionários, principalmente Paulo e seus companheiros, viajassem por toda a extensão do Império com grande facilidade e sem grandes preocupações com relação à sua segurança. Era seguro viajar de um lugar para outro dentro do Império, tá? E isso era permitido. Uma outra contribuição que o Império Romano deu e que a gente pode ver no Novo Testamento é a estrutura física. Os romanos construíram estradas, os romanos organizaram vias fluviais de transporte marítimos. Tudo isso facilitou no crescimento da igreja. Perceba que Paulo se deslocava com grande facilidade de um lugar para o outro. Facilidade para a época, né, irmãos? Nem comparado com hoje. Mas Paulo conseguia ir de um lugar para o outro, de uma viagem para outra. Ora ele está indo numa estrada, ora ele está de navio. Ele estava sempre se deslocando, porque o Império Romano deu essa possibilidade dessa infraestrutura muito bem ajustada. E isso foi de suma importância. Além disso, o Império Romano é o império que a gente consegue ver com mais claridade no Novo Testamento os costumes, impostos, alguns oficiais romanos atuando. Nós conseguimos ter uma noção da política romana, porque os fatos do Novo Testamento se dão sobre o Império Romano. Beleza, pessoal? Então a gente viu período antes do Novo Testamento, esses 400 anos. Destacamos duas coisas: os apócrifos, que foram criados nesse período, e os reinos que dominaram Israel e que trouxeram contribuição para o Novo Testamento. Agora vamos tentar responder a nossa segunda pergunta. Como era o pano de fundo da vida das pessoas durante os eventos do Novo Testamento? Como é que as pessoas viviam? Para responder isso, eu queria olhar com você para três aspectos da vida comum.
a política, a economia e a religião. A gente olhando para esses três aspectos, a gente vai ter uma noção, mais ou menos, de como é que era a vida. Vamos lá então. Política. Como é que era a situação política no Novo Testamento? Enquanto Jesus estava atuando, enquanto a igreja estava atuando e enquanto o Espírito Santo estava agindo. A gente poderia resumir a questão política de Israel na época do Novo Testamento numa palavra apenas: complexa. Tá? Poderíamos até acrescentar o muito complexa, essa é a realidade. O problema é que envolvia-se muitos atores na mesma cena. Roma possuía 11 províncias, o império era dividido em 11 grandes províncias. Tá? Nós vamos olhar a província da Judéia, que é onde fica Israel. O domínio geral sempre pertenceu a Roma, ao imperador, ao senado romano, à classe dominante, tá? Que estava em Roma, na capital. Eles dominavam com braço de ferro todas as regiões, todas as províncias. Eles eram os maiorais. Mas Roma permitia que cada região, que cada província, que cada reino tivesse o seu próprio rei, contanto que, abre aspas, esses reis fossem vassalos. O que significa isso? Que eles baixassem a cabeça para o domínio de Roma e se submetessem ao que Roma quisesse. Tá? Se eles assim agissem, Roma permitia que eles continuassem reinando sem dificuldade nenhuma. Não tinha problema com isso. Além disso, você tem o imperador, o senado, a classe dominante, você tem o rei de cada região, de cada país. Além disso, Roma tinha funcionários do império que eram distribuídos por todas as regiões. Então você já tem ali um rei, você já tem funcionários, cobradores de impostos, magistrados, soldados e tantos outros que se encaixavam dentro dessa estrutura de comando de Roma. Tá? Esses funcionários tinham várias funções, das mais diversas possíveis. Alguns eram inclusive governadores. O que significava isso? Lugares onde não tinha esse rei que Roma autorizava, ou lugares onde esse rei foi retirado porque ele era rebelde, Roma colocava um governador, era um funcionário do Estado romano que passava a dirigir toda aquela região. Então você está vendo agora na sua tela um exemplo da situação da Judéia, da questão política. Perceba um pouco da confusão. Olha só, Judéia, uma província. Quem era o rei, vassalo de Roma? Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande é o sujeito que estava vivo quando Jesus nasce. É ele que fala com os reis magos, tá? E também é ele que manda matar todas as crianças de Belém e da região de 2 anos para baixo, quando os magos não voltam para contar para ele aonde Jesus estava. É por causa de Herodes que José, Maria e Jesus fogem para o Egito, amando de Deus. Diz, olha, vão para o Egito porque alguém quer matar o bebê. Tá? E então José pega sua família e foge para o Egito, tá? Enquanto Herodes reinava. A história vai nos dizer que esse homem era extremamente cruel, sanguinário. Tá? Era assim um dos homens talvez mais detestáveis que poderia existir. Esse sujeito tem 3 filhos, tá? Arquelau, Filipe e Antipas. Quando ele morre, o reino dele é dividido para os seus filhos. O que acontece? Divide-se então os pedaços do seu reino para esses meninos. Arquelau fica com a Judéia, Samaria e Idumeia. Filipe com Itureia, Traconites, Gaulinites, Auranites e Bataneia. Antipas com a Galileia e Pérea. Tá? Então perceba que você tem Roma como dominador principal, você tem então um rei que era vassalo, que era Herodes. Agora Herodes não está mais em cena, já tem mais 3 que assumem o controle do que Herodes mandava. E além desses, vocês têm os funcionários de Roma atuando em toda aquela região. É interessante destacar aonde entram esses homens na história bíblica do Novo Testamento. Arquelau, tá, foi um cara assim terrível. A postura dele foi tão ruim, que os romanos tiram ele do cargo.
6 anos depois do nascimento, no ano sexto depois do nascimento de Cristo, os romanos tiram Arquelau do cargo e colocam, tá, no lugar dele um governador. Quem foi o governador que foi colocado no lugar de Arquelau? O nosso conhecido Pilatos. Pilatos, exatamente. O sujeito que lavou as mãos durante a crucificação de Jesus. Tá? Pilatos era um funcionário romano, um governador de Roma, que assumiu uma parte do território que era de Herodes. Tá? Tiveram até o final, até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, passou pelo domínio de Roma 14 governadores. A Bíblia registra o nome de 3, Pilatos, Antônio Félix, que a gente encontra em Atos 23, 36, Pôncio Festo, que a gente vê também durante a vida de Paulo, em Atos 23, 36 também, tá? Então, tudo isso demonstra para nós um pouco da questão política. Soma-se a essa ideia política que a religião também acabou se infiltrando nessa trama. Então você tinha vários e vários atores ou líderes, tá, que tentavam dominar sobre o povo e cada um tendo um pouquinho de autoridade. Nós poderíamos claramente desenhar o sistema político do Novo Testamento como uma pirâmide. Você tem então no topo o imperador, o senado, e você vai descendo e vai tendo cada vez mais chefe não sei do que, ou fulano não sei das quantas, Beltrano não sei o que lá, e o povo sempre por último para obedecer. O sistema político de Roma não é tão diferente do que a gente vive hoje. Nós também temos hoje um excesso gigantesco de gente para mandar e pouca gente para obedecer. Você tem chefe de tudo, chefe do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, que é chefe do chefe, do chefe daquele outro, que é chefe do chefe, do chefe, e do chefe daquele do chefe, que é chefe de todo mundo. No fim da história, cada um às vezes diz uma coisa e o povo é que não se entende e vive perdido. Não era tão diferente na época dos romanos, tá? Como é que era a questão econômica na época dos romanos? Nós podemos também resumir a economia numa palavra: dificuldade. O povo passava por grande dificuldade na época do Novo Testamento, economicamente falando. Vamos lembrar um pouco? Israel teve o seu apogeu, o seu ponto máximo, tá, de prosperidade no reinado de Salomão. A Bíblia diz que a prata no reinado de Salomão não tinha valor, de tanta prata que tinha. Depois de Salomão, a prosperidade em Israel começa a diminuir. Quando chega no Novo Testamento, nós temos um problema econômico muito grave. Por quê? Nós vimos o sistema político, né? Roma tinha muita gente para sustentar e o dinheiro precisava sair de algum lugar. O dinheiro saía do povo. Tá? O Império Romano era muito grande. As campanhas militares de Roma consumiam muito recurso financeiro. A elite, o imperador, o senado e a elite dominante de Roma viviam de uma forma tremendamente boa e abastada. E o dinheiro vinha lá de baixo, do povão. Então o que Roma fazia? Cobrava imposto. Roma estipulava o imposto anual sobre várias questões e repassava esse valor para os seus cobradores de impostos. O problema estava que Roma não fiscalizava. Contanto que ela ganhasse o valor dela, Roma não se preocupava se o cobrador de imposto estava pedindo mais do que ele devia. Por isso que todo cobrador de imposto no Novo Testamento é tido como ladrão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de imposto. Quando Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, as pessoas ficam assustadas. Elas dizem assim: como é que o mestre de vocês senta na casa de um pecador? O cara é ladrão. O cara é ladrão, ele rouba. Por quê? Porque era muito comum os cobradores de impostos extorquirem o povo. Então, se eles precisavam cobrar 10, como Roma não fiscalizava, eles pensavam o seguinte: bom, se eu tenho que mandar 10 para Roma, então eu vou cobrar 20. Eu mando 10 para Roma e seguro 10 para mim. Todo cobrador de imposto era extremamente rico. Por quê? Porque roubava o povo. Todo cobrador de imposto era tremendamente odiado. Por quê? Porque era ladrão. Tá? Então, Roma tirava do povo através do imposto para sustentar a sua máquina imperial.
seus cobradores de impostos sugavam ainda mais. E tudo isso saía do povo. Era o povo que pagava tudo isso. Tá? O excesso de imposto empobreceu muito a vida das pessoas em Israel, porque eram impostos em grande quantidade e o valor cada vez mudava, porque, a bem da verdade, o valor dependia da cara do sujeito, porque como não existia fiscalização, cada um cobrava o que queria. Tá? Então era muito complicado nesse sentido. Então, na economia, o povo de Israel, durante o Novo Testamento, os judeus, passavam por grandes dificuldades financeiras. A frase que nós temos hoje se aplicava muito bem àquela época, tá? Os ricos cada vez ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É interessante que, se você olhar hoje para nós, não é tão diferente. Melhorou muito, a gente não pode dizer que não melhorou, mas não é tão diferente. Nós também hoje temos uma carga de impostos elevadíssima para pagar para sustentar uma meia dúzia de gente que vive como se fosse rei. Tudo isso sai do bolso do povo, meu e seu. Alguém já disse certa vez que a história nunca muda, ela só se repete com novas pessoas. Quem sabe? Mas o fato é que a questão econômica de Israel era muito complicada. E por último, como é que era a questão religiosa? Como é que era a religião na época do Novo Testamento? Tá? Aqui nós podíamos resumir também em uma palavra. A religião de Israel no Novo Testamento era corrompida. O que significa isso? Quando nós olhamos Deus dando a lei a Moisés, Deus explica tudo com muito cuidado, com muito carinho. E nós começamos a ver Israel levando aquilo a sério, fazendo exatamente como Deus quis. Com o passar do tempo, aquilo acabou se deixando de lado ou se virou apenas atos sem vida, sem sentido. Era apenas um ritual mecânico. Quando chega na época dos romanos, Roma não tinha problema que os seus países dominados tivessem os seus deuses, contanto que eles fossem vassalos de Roma. Então Roma se metia constantemente na religião dos países dominados, e não foi diferente em Israel. Ao ponto de que a religião em Israel, na época do Novo Testamento, virou um comércio. Os sacerdotes e a classe religiosa de Israel era uma classe corrupta, eram ladrões, tá? Pelo menos a grande maioria deles. Haviam se corrompido. Eles viviam de uma forma extremamente boa, sugando o povo e sendo vassalo dos romanos. Tá? A interferência de Roma na religião era tanta que eles chegavam a retirar o sumo sacerdote do seu posto e colocar outro. Isso é impensável, porque a lei de Deus diz que o sumo sacerdócio ele tem que ser da linhagem de Arão, ele tem que respeitar essa linhagem. Quando um morria, outro assumia. Quando os romanos assumem, isso não existe. Se tem lá um sumo sacerdote e não está de acordo com os romanos, eles vão lá, tiram aquele e nomeiam outro. Tá? E vão colocando outra pessoa. A situação era terrível. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Barclay, que ele nos explica um pouquinho isso, e eu quero ler para você a frase que ele colocou aqui, ó, que ele diz assim, ó, falando sobre os sumos sacerdotes na época de Jesus. Anás era o poder que estava atrás do trono de Jerusalém. Ele mesmo tinha sido sumo sacerdote desde 6 a 15 depois de Cristo. 4 de seus filhos também tinham ocupado essa posição. E Caifás, que também era sumo sacerdote, era genro de Anás. Esse dado é sugestivo e esclarecedor por si mesmo. Houve um tempo quando os judeus eram livres, então os sumos sacerdotes ocupavam o cargo vitalício, até morrer. Tá? Mas quando chegou o governo romano, o cargo se converteu em tema de controvérsia, intrigas, corrupção e suborno. Agora, a acusação ia ao maior adulador e melhor lançador. A quem estivesse mais disposto a baixar a cabeça perante o governo de Roma, recebia então o privilégio de ser sumo sacerdote. Perceba como é que era a situação. Deus havia dado a lei para que aquilo fosse uma diretriz para Israel. E eles transformaram o sistema religioso deles numa corrupção, numa bagunça e numa ganância sem fim. Isso explica muito por que é que o sistema religioso nunca aceitou Jesus. Porque enquanto o sistema religioso vinha
na direção da corrupção, do engano, da falsidade, do distanciamento de Deus, Jesus queria um compromisso íntimo com o Senhor. E eles entram em choque, porque certamente o sistema religioso jamais aceitaria Jesus e sua mensagem. O fato é que a religião em Israel, no período do Novo Testamento, na época de Jesus, era um grande problema para a nação. Mais afastava as pessoas de Deus do que aproximava. Jesus mesmo disse isso acerca dos fariseus, dos mestres da lei, né? Então, a gente conseguiu ter uma noção de um pouquinho de como é que era a vida. A gente poderia resumir a vida de Israel no período do Novo Testamento como uma vida difícil, complicada, com muitos detalhes que precisavam ser observados. Em suma, o povo comum, eu e você, sempre saía na pior e sempre saía sofrendo. E é interessante perceber que quem é que recebeu mais atenção de Jesus? Esse povo comum. Se você pegar os seus discípulos, a maioria deles eram pessoas comuns. Pedro era pescador, Tiago e João eram pescadores, pessoas que não tiveram uma condição, um estudo excepcional, não vieram de famílias, não. Pessoas comuns, tá? Jesus sempre tratou os comuns e aqueles que o império considerava insignificantes como pessoas de alto valor. Esse é o nosso Deus. Ele tem olhos para todos e ele não se esquece de ninguém. Então, pessoal, hoje a gente viu um pouquinho da história do Novo Testamento, tá? O que aconteceu, a gente olhou um pouquinho dos fatos que estavam antes e o pano de fundo que está por trás. No nosso próximo encontro, nós vamos olhar um pouquinho mais detalhado os evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, se você tiver pergunta, deixa aí nos comentários. Se não, manda direto para o meu número do WhatsApp e vamos conversar, tá? Que Deus abençoe você, um beijão, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.